Meu nome é Natália, tenho 38 anos, estou no processo de mudança de profissão. Eu era fisioterapeuta e hoje estou fazendo curso de design de interiores. Eu conheci a Revoar no final de 2018 e eu estava numa insatisfação profissional muito grande. Eu não me achava, eu já tinha 15 anos de formada e eu não sabia o que era aquilo que eu estava sentindo, porque eu fazia muitos cursos na fisioterapia, todas as áreas da fisioterapia eu atuei e eu não me sentia satisfeita. E na época que eu procurei, eu estava fazendo drenagem. E nem era porque a minha agenda estava ruim, porque eu estava com uma agenda bem, para a Natália daquela época, era uma agenda satisfatória. E aí eu procurei, conheci a Ingrid e comecei meu processo com a Ingrid. Logo no começo, eu não entendia muito o que eram aquelas ferramentas, mas eu entendia que aquelas ferramentas que ela fazia mexia muito comigo. E eram pequenas transformações que aconteciam a cada sessão. O que eu não sabia é que o quanto a minha vida era medíocre, o quanto era uma pessoa com muitos medos, com muitas inseguranças. Eu era muito medrosa. Eu tinha medo, tipo assim, de tudo, sabe? Chegou num nível que eu só percebi isso com as ferramentas que ela fez comigo. Porque aí o que aconteceu? Parece que ela foi abrindo os meus olhos e aí eu fui vendo realmente aquilo que estava na minha frente. Eu vivia só no presente. Eu estava num grau de ansiedade que, tipo assim, se eu tinha que vir... Eu moro em Ouro Preto, né? E eu vinha para BH todo final de semana para atender. E todo final de semana, antes de eu pegar, tipo, se eu viajasse na quinta, na terça-feira eu já sofria porque eu ia viajar na quinta. Era uma coisa surreal. E na época eu namorava também, e ele começou a me chamar a atenção porque eu terminava o domingo... Quando eu ia embora, eu já queria planejar o meu outro final de semana. Então, assim, isso tudo eu só percebi depois que eu comecei a fazer o meu processo com a Ingrid. E foi muito interessante porque eu sabia que desde a primeira sessão, eu sabia que muita coisa ia mudar. Porque eu também me dispus e eu mergulhei mesmo no processo. E eu sabia que às vezes muita gente que tinha iniciado o processo comigo eu iria finalizar sem aquela pessoa. E a gente foi... degrau por degrau, ferramenta por ferramenta, cada vez mais transformando mesmo. Eu acho que quem estava do meu lado viu a transformação. Ela era sutil, mas ela era muito significativa. Eu tinha a sensação, eu sempre me expressei muito bem, mas eu tinha a sensação de que eu falava para as paredes, sabe assim, ninguém prestava atenção em mim. E a minha comunicação foi mudando, a maneira como eu me comunicava com as pessoas foi mudando, porque eu percebi que eu não só tive um autoconhecimento, como também eu aprendi a conviver com o outro, a entender a minha mãe, a entender minha avó, a entender uma amiga, e aquilo foi transformador mesmo. E a gente foi trabalhando, e a minha profissão estava lá, eu continuava atendendo como drenagem, e eu achava assim, em algum momento eu vou me apaixonar com aquilo ali, porque era uma coisa que financeiramente estava dando um ibope legal, eu estava ficando conhecida em Ouro Preto, aqui em BH também estava fazendo vários clientes e tal. Aí um belo dia, a Ingrid fez uma ferramenta muito forte na sessão comigo, uma ferramenta onde eu ainda me sentia muito insegura e ela trabalhou essa insegurança comigo. E me deu o teste de análise de inteligências múltiplas. Eu cheguei em casa, meio atordoada com o que tinha acontecido na sessão, com o que eu tinha visto na sessão, né, a gente tinha trabalhado, e fui fazer o teste de inteligências múltiplas. E aí, quando eu fiz o teste de análise de inteligências múltiplas, ela vê qual profissão que você tem mais aptidão. Ela divide em 9 inteligências e aí você descobre qual inteligência que você tem mais aptidão, que te dá mais prazer em realizar. E aí eu fiz o teste à noite, deitada na cama, e você responde e automaticamente eu recebi a resposta. Quando eu vi, a minha profissão, ela era a 5ª inteligência, quer dizer, eu tinha 4 inteligências na frente, com milhares de profissões que eu teria mais aptidão. E aí eu entendi o porquê que para mim o caminho profissional era árduo,
era difícil, sabe? Assim, parecia que eu patinava, literalmente. Eu nunca conseguia andar, eu estava sempre patinando. Na hora eu levei um choque, eu falei, nossa, e agora? Eu não conseguia ver, sabe? Eu não conseguia entender eu não conseguia ver as profissões de cima, eu só via aquilo ali. Aí, como todo o processo também, a gente vai entendendo muito. Antes de eu fazer a devolutiva com a Ingrid, eu já sabia o caminho que eu iria seguir, que era fazer design de interiores. Quando eu fui fazer a devolutiva, onde ela explica todo o processo daquela ferramenta, eu já fui com a minha matrícula já. Eu me dispus a realmente mudar. E uma coisa muito interessante que aconteceu neste teste, e depois disso eu alerto todas as mães, porque quando eu tinha 17 anos, né, que eu fui fazer vestibular há 21 anos atrás, eu era louca para fazer artes cênicas. Meu sonho era fazer artes cênicas. Eu me via atuando, sabe, assim. E o que aconteceu? Óbvio, é uma profissão que não tinha futuro e minha mãe achou melhor eu não fazer e eu nem questionei, porque há 21 anos atrás a arte cênica nem era o que é hoje, né? Quando eu recebi o meu teste de inteligências múltiplas, sabe qual era a minha primeira inteligência? E não era tipo 50%, não, era 85%. Era muito alta a minha aptidão para isso. Era a minha inteligência espiritual. E dentro da inteligência espiritual estava artes cênicas. Então, assim, eu alerto todas as minhas amigas que são mães, assim, se você não quer fazer o processo inteiro com seu filho, faça esse teste, essa análise de inteligência. Porque eu acho que se eu tivesse feito isso há 15 anos atrás, minha vida profissional, os meus medos, eu acho que iriam existir, porque estavam enraizados mesmo. Mas a minha vida profissional seria completamente diferente. Eu teria feito... Às vezes eu não faria artes cênicas, mas eu teria ido para a minha segunda inteligência, como eu fui, que é a inteligência espacial. E dentro dela tinha arquitetura, tinha designer, tinha várias outras coisas. Então, a conclusão que eu chego de todo o processo que eu vivi com a Ingrid, né, que o autoconhecimento é realmente um caminho sem volta. Eu não consigo me imaginar sendo a Natália que eu era antes. Né, vivendo um relacionamento que eu achava que era perfeito, que eu morria de medo do término. E logo que eu resolvi mudar de profissão, foi em julho de 2019, eu também terminei o relacionamento, porque eu vi que era muito pouco pro que tinha pelo que eu quero viver. Eu mudei o meu jeito de falar, eu vi o quanto eu me amaldiçoava com palavras. Palavras bobas que a gente usa no dia a dia, e você vai usando todos os dias, e você vê que você está se amaldiçoando. E às vezes as coisas da sua vida não dão certo, de tanto que você fala que não vai dar certo, de tanto que você fala que é difícil. Então, assim, a Ingrid me mostrou até isso, o quanto é importante a gente prestar atenção nas nossas palavras. Prestar atenção no que você sente, no que o seu corpo diz. E porque o autoconhecimento, eu falo assim com minhas amigas, a gente tem mania de viver a vida empurrando a vida com a barriga, sabe? Porque a gente vive num cobertor muito quentinho, mas ele é tão apertado, mas para a gente estar quente é muito melhor do que sentir livre. Quando eu fiz o meu processo com a Ingrid, eu literalmente resolvi jogar esse cobertor fora. Eu me senti assim, respirando. Sinto frio ainda? Sinto, porque eu ainda estou nessa descoberta, né? Eu estou, no momento, ainda construindo a minha profissão. Mas é incrível. Então, assim, eu sou muito grata a todo o processo. Eu sou grata, primeiro, a Deus, porque por ter colocado a Ingrid assim, né? Eu acho que nada acontece sem a vontade dele. E realmente foi através de uma amiga que a gente tem em comum, que eu vi a Ingrid e eu achei aquilo ali interessante e tocou meu coração. Então eu sou muito grata a Deus e sou extremamente grata a Ingrid, porque eu acredito assim que existem inúmeras coaches hoje, lógico, e tem coaches maravilhosas, mas a Ingrid, ela possui uma sutileza de conduzir vidas, literalmente, é um dom dela. Ela sabe usar a ferramenta correta no momento correto. Ela te coloca literalmente num espelho, de frente para os seus monstros. Mas ela só não joga aquilo ali e fala, chupa essa manga, sabe? Ela sabe como resolver aquele problema e minimizar. Se você me perguntar
se eu hoje, você não tem mais medo, seus medos acabaram, a sua insegurança, não. Mas hoje eu consigo entender quando ele está muito forte dentro de mim e eu, através de ferramentas que ela me deu, eu consigo minimizar, diminuir aquilo ali, virar a chave. Então, assim, hoje eu sei que a gente tem que estar no presente, a gente tem que estar no futuro também, mas a gente tem que ter um pouquinho do passado, mas a gente precisa valorizar o presente, né? E fazer o hoje para o futuro ser melhor. Então, eu sou extremamente grata à Ingrid. Ainda estou no processo de mudança. Não ganhei R$1 com a minha nova profissão, mas a sensação que eu tenho é que eu já ganhei 3 vezes mais do que eu ganhei com 15 anos de fisioterapia. É a coisa mais louca do mundo, porque eu estou me descobrindo, estou descobrindo novos caminhos dentro do design e está sendo incrível. Então, eu sou extremamente grata e eu acho que se eu pudesse, eu fazia todo mundo fazer. Eu queria que minha mãe fizesse, minha avó fizesse, meus primos fizessem, porque eu acho que a vida fica muito mais fácil. Hoje eu estou mudando, eu me permiti tentar a vida numa cidade que eu sempre gostei muito, que é uma cidade de praia. E porque eu vi também que a minha saúde eu estava deixando de lado. Então eu voltei mais para esse lado também, prestar atenção na minha saúde, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo comigo. E aí eu resolvi dar mais essa virada. Então assim, eu pensei que se eu tenho que começar, eu vou começar de uma maneira que me faz bem. Então eu sempre falo com todas as pessoas que eu conheço, um conselho que eu dou: se há algo que te incomoda, em qualquer área da sua vida, profissional, pessoal, seu relacionamento, não empurre esse incômodo para debaixo do tapete ou debaixo do sofá, né, como a gente fala. Procure uma pessoa, e eu indico sem pensar, sem ter medo, eu indico a Ingrid para te conduzir, porque ela sabe realmente conduzir vidas. E é um caminho realmente sem volta e muito bonito. Desafiador, muito desafiador. Cada dia você vê uma coisa nova, cada dia você descobre uma coisa nova. E mesmo depois que você termina o processo, como eu terminei o meu, não para, né? No processo é muito intenso, é tudo muito intenso. Você vive momentos de intensidade. E depois que passa, você começa a perceber as coisas com mais facilidade. Então, minha vida hoje realmente foi transformada, assim. Foi um divisor de águas do dia que eu entrei na Revoar e o dia em que terminou a minha sessão, no dia de hoje, assim, minha vida foi completamente transformada. Ingrid, hoje eu posso dizer que eu posso te chamar de amiga, porque eu deixei de ser sua coach e virei sua amiga, né? Eu sou extremamente grata, eu já te disse isso várias vezes, o quanto eu sou grata por você, o quanto a minha família é grata por você. Você transformou mesmo a minha vida, muito obrigada. E que Deus te abençoe com esse dom maravilhoso que você tem, que você consiga realizar todo o seu propósito mesmo, de transformar mais e mais vidas, porque isso é um dom que você tem, um dom lindo, maravilhoso. Sou muito grata a você, te amo muito.